Olá, segunda-feira, 2 de setembro. Você costuma pegar ônibus? Pesquisa mostra que bauruenses não aprovam o transporte coletivo. O Unesp Notícias foi conferir como é andar de ônibus logo de manhã. Superlotação e atraso são rotina. Parada da Diversidade reúne milhares de pessoas. Para muitos moradores de Bauru, o ônibus é a única forma de chegar ao trabalho, à escola ou à faculdade. Na rotina de milhares de pessoas estão veículos superlotados, linhas atrasadas e uma tarifa considerada alta que não corresponde à qualidade do sistema. Os repórteres Guilherme Tavares e Jackson Zitlag foram conferir como é o dia a dia dos passageiros logo pela manhã. Insatisfação. Essa é a palavra que melhor define o sentimento de quem depende de ônibus em Bauru. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa divulgada pela Indurb, que faz parte de um plano de remodelagem do transporte público da cidade. 1.241 usuários foram ouvidos. De 0 a 10, a nota média do serviço foi 4,6. 73% dos entrevistados consideram o serviço péssimo, ruim ou regular. Nós fomos descobrir dentro dos ônibus quais são as principais dificuldades de quem todos os dias tem que esperar no ponto, pagar a passagem e encarar uma viagem de coletivo. Nosso ponto inicial é na Avenida Pedro de Toledo, a poucos metros da Avenida Rodrigues Alves. A ideia era pegar a linha 518, que liga a Vila Dutra ao shopping. Agora é pouco mais de 6 horas da manhã, nem amanheceu direito ainda, mas já tem gente que se prepara para pegar ônibus aqui, para ir para o trabalho, para ir para outros lugares. A senhora pega ônibus aqui todo dia? Todo dia. A senhora pega ônibus aqui para ir para trabalhar, para quê? Para ir trabalhar. E geralmente é esse horário, a senhora fica esperando muito tempo, como que é? Esse horário. Tem vezes que atrasa, né? É uma meia hora, aí o ônibus quebra. O cumprimento dos horários foi avaliado. Somente 38% dos passageiros aprovam a pontualidade dos ônibus. O dia já clareou, já amanheceu já, e a gente está esperando aqui no ponto já faz mais de 30 minutos. A gente está esperando a linha 518, que leva até o shopping. Pelo itinerário, pela programação, ele deveria ter saído do ponto inicial às 6h15, deveria ter passado aqui por volta de 6h25, 6h30. Já é 6h36 e até agora nada. 518 passa aqui. Vila Dutra, Jardim Marilu. Vai pro shopping. Passa aqui sim? Tá certo, obrigado. Quase 6h40 e até agora ele não passou por aqui. Por isso a gente vai mudar de estratégia, a gente vai pegar uma outra linha, um outro ônibus. Entramos na linha 5758, Cidade Universitária. Antes de passar pelo centro, o ônibus já estava bem cheio. Você pega esse ônibus todo dia também? Dia. Mas você pega esse horário? Esse horário, todo dia. E como que tá? Tá sempre cheio assim? É mais lotado aí, né? É mais ainda? Hoje não tá tão cheio? Não, é mais lotado. Todo dia eu tenho que ir ali na porta. É bem lotado. Vocês têm que pegar o próximo tá lotado. Foi o próximo? O próximo não dá nem pra você entrar dentro do ônibus. A superlotação é uma das principais reclamações. Na pesquisa, tirou apenas 2,3. Alguns horários são tão concorridos que viajar sentado virou um privilégio. É muito triste, viu? É muito duro. A gente vai de pé, velho. Hoje que eu achei um lugarzinho aqui, mas... Consegue viajar sempre sentado assim? Não. Hoje foi raridade. De todos os itens, o comportamento dos motoristas teve a melhor nota, 6,9. O pessoal reclama da tarifa, reclama de horário, mas os motoristas, O pessoal deu uma boa nota, sabia disso? Também não sabia, não. Surpreende isso? Bom saber. O cobrador faz falta, poderia ajudar, inclusive. Ajudar muito eles, né? É muito ruim para eles. Sozinho, motorista sozinho. Então tinha que ter o cobrador. Eles estão lá na frente, eles não vê aqui atrás. Ainda que eles olham pelos retrovisor. Às vezes ele vai sair, ainda tem gente para descer porque fica um monte de gente na frente. Aí quer dizer, os outros pegam e ficam bravos com eles.
Depois de quase 20 minutos, desembarcamos na Duque de Caxias e voltamos à Avenida Rodrigues Alves. Novamente, os motoristas foram bem lembrados por quem mais precisa de colaboração. Me ajuda, me espera descer, me segura minha muleta, me entrega minha muleta. Só sai a hora que eu tiver seguro no chão. Por volta das 7 da manhã, os pontos estavam cheios, principalmente de pessoas que entram às 8 horas no trabalho. Como é que é o tempo de espera entre um ônibus e outro? 30 minutos. É muito. Muito. Se perde um ônibus. Nossa, aí é 1 hora. 1 hora de espera. Dessa vez, embarcamos na linha 3240, que passa pelo Hospital Estadual e vai até a Unesp. Quando entramos, o carro já estava lotado. Nem passamos pela catraca. Ó, agora já é quase 7h30, a gente está no ônibus Campus CTI, que leva até a Unesp. A gente passa nesse momento pela Avenida Nações Unidas. Dá para ver que o ônibus ainda está bem cheio, não tem lugar para sentar, o pessoal viaja em pé. Isso porque uma grande parte dos cursos da Unesp estão em greve e nem tem tantos estudantes assim dentro do ônibus. Geralmente ele fica até mais lotado do que hoje. Quem embarca na Nações Unidas viaja a maior parte do trajeto antes da catraca. É sempre cheio, às vezes demora um pouco para passar e a gente fica meio perdido assim, né? O tempo de espera foi outro item avaliado e também entrou para a lista dos reprovados. A educação dos passageiros não entrou na pesquisa, mas tem gente que não passaria neste teste de cidadania. Às vezes tem que pedir para as pessoas saírem, se elas vão para lá, né? Porque aqui é lugar para a gente sentar. Esse ônibus que a gente entrou era praticamente 7h10, a hora que a gente subiu nele, lá na Avenida Rodrigues Alves. A gente subiu toda a Avenida Nações Unidas e só aqui, perto do Hospital Estadual, que ficou mais tranquilo dentro do ônibus e teve lugar para sentar. Quer dizer, meia hora de viagem, em pé, o tempo todo, lá na frente mal dava para passar pela roleta e só agora a gente conseguiu um lugar para sentar aqui atrás, um pouco mais tranquilo. Carros lotados, poucos horários e muita espera. Somando tudo isso, a pior nota foi atribuída à tarifa, média de 1,8. Quase 80% dos entrevistados consideraram ruim ou péssima. Muito cara para quem não usufrui de um serviço de qualidade. Tarifa de ônibus é muito cara em Bauru? Muito. Um absurdo. Se não gastasse esse dinheiro na tarifa, você teria gastado com o quê? Com remédio meus filhos, com outras coisas, mas o valor que tá o ônibus demora um monte, então não dá. Poderia deixar o carro em casa, tem a opção do carro, mas poderia sair mais de ônibus, se fosse um valor menor, seria mais confortável. São muitos problemas em um serviço essencial, o que interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas. Este ônibus passa com o letreiro apagado. Só depois a mulher percebe que era a linha que ela deveria pegar. Tarde demais. Com licença, eu vi que a senhora ficou brava. O que aconteceu aí? Não, é que eu não vi o letreiro do ônibus, estava apagado e era o ônibus que eu ia pegar. Agora tem que esperar outro. Quanto tempo? Uns 40 minutos. Vai atrasar o dia isso? Vai. Fora o horário no serviço, né? Acaba complicando o dia, acaba complicando o salário, né? Porque eles descontam o horário que você chega atrasado, é descontado, né? Uma pesquisa como essa não resolve os problemas, mas pode apontar caminhos para um transporte público de mais qualidade. Afinal, são opiniões de quem mais vive essa realidade, os usuários. Pois é, dificuldades enfrentadas por milhares de pessoas diariamente. A gente continua a falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. O professor da UFSCar, Arquimedes Raia Júnior, é nosso entrevistado. E ainda hoje... Kelly Key encerra a Semana da Diversidade. Voltamos já. Nós acabamos de ver os principais problemas no transporte público identificados na pesquisa encomendada pela Prefeitura e vivenciados diariamente pela população. A gente conversa agora com o professor Arquimedes Raia Júnior, da Universidade Federal de São Carlos. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom, o professor, ele tem doutorado em Engenharia de Transportes. Então, o senhor deu uma olhada na pesquisa também, que nós apresentamos aqui na reportagem,
E a principal constatação é a percepção geral da população em relação ao transporte público. De 0 a 10, a população dá nota 4. É uma nota muito baixa, né, professor? É muito baixa e retrata certamente a qualidade do sistema vivenciado pelas pessoas no dia a dia. Entre as principais queixas, nós podemos reunir várias, tem a ver com a questão da oferta do serviço, né? Vamos comentar aqui alguns dados, professor. Em relação ao tempo de espera, ao tempo que as pessoas ficam no ponto, né? 55% desaprovam, elas acham que ficam muito tempo. E em relação à lotação dos veículos, 72% desaprovam. Como resolver esses principais problemas, então? Bom, o primeiro aspecto é justamente reestruturar o sistema de transporte coletivo, que é o que já está em andamento através de uma consultoria contratada pela Endurbe. Então, nós esperamos que o resultado desse trabalho seja realmente uma modificação substancial, né? Com tecnologias modernas, com sistemas modernos de operação, que venha trazer qualidade maior ao sistema, para atrair, inclusive, os usuários do automóvel. Porque se a gente o sistema conseguir atrair mais pessoas, a tarifa pode cair, inclusive, né? Isso, é uma bola de neve, né? Quanto mais pessoas usam, maior é o número de pessoas que vão dividir o bolo dos custos. Com isso, cai a tarifa. Caindo a tarifa, mais pessoas irão buscar o sistema. Então, é um círculo que se torna vicioso, né? Ou virtuoso, para dizer melhor, que atrai mais a demanda. O contrário também é verdadeiro, né? Tarifa alta, menos demanda, tarifa mais alta e assim por diante. E entre as principais queixas, além do tempo de espera, além da lotação dos carros, a que teve a porcentagem mais alta é em relação ao preço da tarifa. 80% dos usuários desaprovam o preço da tarifa. Quer dizer, pela qualidade do serviço que é oferecido, as pessoas não concordam que ela custe tanto, né? R$ 2,80 para ter uma base, né? Para quem paga diretamente dentro do ônibus em dinheiro, é R$ 2,80, né? Bom, a tarifa no Brasil, de maneira geral, ela é muito cara, né? Ela é fruto de uma série de impostos e insumos do sistema e que deveriam ter um tratamento especial por parte do poder público, principalmente o governo federal, né? Através de isenção de impostos, redução do custo do diesel, por exemplo, para o transporte coletivo, atendendo ao seu caráter social. Por um outro lado, é preciso que nos municípios efetivamente se estabeleça uma gestão tarifária, né? Essa gestão implica em trabalhar o poder público municipal junto das empresas, no sentido de que os custos sejam otimizados, sejam reduzidos, né? Como o sistema de transporte coletivo ele não sofre uma concorrência direta, né? O que acontece? Toda a ineficiência das empresas acaba sendo repassada para a tarifa. Então, é preciso que haja um trabalho do poder público forçando que as empresas busquem essa competitividade, porque de maneira indireta existe a competitividade com outros modos de transporte, não é? Não existe competitividade entre as empresas de ônibus, mas existe entre os outros modos de transporte. Então, a busca dessa competitividade por parte das empresas visa não só não perder usuário para os outros modos de transporte, automóvel, moto, a pé até mesmo, como atraí-los, né? Através da melhoria do serviço e redução do seu preço, como ocorre na economia normal. Professor, e falando em relação ao preço da tarifa, em algumas cidades, mais ou menos do porte de Bauru, por exemplo, em Ribeirão Preto, é o mesmo preço, Araraquara R$ 2,80, Ribeirão é uma cidade até maior que Bauru, inclusive, mais pessoas usam ônibus,
a gente supõe, né? Mas em outras cidades, por exemplo, Rio Preto custa R$2, tem um subsídio da prefeitura no preço da tarifa. Se a gente fizer uma comparação ligeira assim, com essas outras cidades, aqui em Bauru se cobra mais pelo transporte coletivo? Eu não acredito que essa relação possa ser estabelecida de forma direta. Cada cidade tem uma característica própria, tem uma morfologia urbana e tem um sistema, um projeto de sistema de transporte, né, que, via de regra, a não ser que algo não esteja bem explicado, acaba gerando esses custos pelo próprio sistema, né? Então, por isso que Bauru está fazendo essa reestruturação através dessa consultoria, que a gente espera que venha a otimizar esse sistema. Uma característica que é muito comum aqui em Bauru é a superposição de linhas, né? Então, se a gente pegar algumas das principais vias que operam no sistema de transporte, elas recebem 4, 5, 6, 10 linhas. Então, há uma sobreposição de linhas, portanto, gera uma ineficiência muito grande. Então, por isso que o sistema precisa ser reestruturado também para melhorar a oferta do sistema sem que seja mais caro. Rever esses trajetos, né, professor? É preciso rever, sim. Certamente a consultoria irá fazê-lo. O professor é um estudioso da área, como já dissemos, ele tem livros, inclusive, sobre o assunto, né, professor? São publicações recentes? Segurança Viária é um deles, né? Isso, está sendo lançado ainda, tem fase de lançamento. Esse já é um segundo livro nessa área. E esse daqui? Este livro sobre Polos geradores de viagens orientados à qualidade de vida e ambiental. Esse trabalho é o fruto de um grupo de pesquisa formado por 30 universidades, sendo 8 universidades estrangeiras e universidades do Brasil inteiro que procuram estudar os impactos dos polos geradores de viagens, que são supermercados, hipermercados, shopping centers, centros de compra, aeroportos, estádios de futebol, todos esses grandes empreendimentos que geram uma série de impactos, congestionamento, mudança no uso do solo, no preço do uso do solo, etc. Tá certo, professor. Muito obrigada por suas orientações aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço. O Nesp Notícias vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. De volta com o Nesp Notícias, a sessão desta segunda da Câmara de Bauru começou agora há pouco. 3 novos vereadores foram empossados hoje. Miltinho, Artêmio e Segala foram empossados pela mesa diretora da Câmara. Eles fizeram o juramento de vereador e hoje já participam da sessão. Prometo manter, preservar e cumprir a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do município. Os novos vereadores ficam no cargo até que a Justiça determine sua saída ou até o fim do mandato. Eles devem receber salário proporcional aos dias que ficarem empossados. O tempo que durar, a gente vai estar disponível para atender pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito próxima e acessível para conversar com gente. Então eu vou começar a rodar nos bairros. Eu espero que a minha equipe me ajude bastante também, me dê esse suporte, né, para a gente ter esse cuidado de ouvir as pessoas e pedir solicitar o que realmente as pessoas precisam. Podem esperar exatamente aquele comportamento que eu tive na legislatura passada, um homem que defende a lei acima de tudo, uma pessoa cumpridora das suas obrigações e, acima de tudo, como vereador de oposição, um fiscal rigoroso do Executivo. Trabalho, dedicação, empenho, honestidade e dignidade. Os assessores de gabinete dos parlamentares cassados podem ser exonerados para os novos ocupantes das cadeiras escolherem seus representantes. Isso ainda não ocorreu.
Procurado, a defesa dos vereadores Fabiano Mariano, Faria Neto e Fernando Mantovani disse que analisa os últimos detalhes para entrar com um recurso que suspenda a perda de mandato dos vereadores. Setembro começou e a estiagem continua. Bauru completa hoje 41 dias sem chuva. Para piorar, a umidade do ar está em níveis bem baixos, em estado de alerta. Nesse caso, é recomendado evitar atividades físicas das 10 da manhã às 4 da tarde e se hidratar bastante. A boa notícia é que pode chover nesta semana. O meteorologista André Deco traz os detalhes. A gente tem um sistema frontal se aproximando, além de áreas de estabilidades provenientes do Paraguai e Mato Grosso do Sul, e elas estão se deslocando em direção ao estado de São Paulo. Então o tempo deve mudar de segunda para terça-feira e com o avanço desses sistemas em direção ao estado de São Paulo, a gente deve ter o aumento das condições de umidade do ar, relativa do ar aqui no interior do estado de São Paulo, e também trazendo chance de chuva para todo o interior, né? Infelizmente, pelo menos a expectativa que nós temos é de chuvas isoladas, mas em algumas localidades a gente vai ter o retorno da chuva, e a partir de quarta-feira a gente tem a queda dos valores de temperatura, especialmente as temperaturas mínimas que ocorrem normalmente entre o final da madrugada e o início da manhã. Provavelmente temperaturas mínimas próximas dos 10 graus aqui no interior do estado de São Paulo. Aquelas localidades que forem premiadas com essas chuvas, né, elas ocorrerão de forma de forma rápida, né, rápida e isolada. Então, aquelas localidades que forem premiadas com essas chuvas, elas podem amenizar um pouquinho, pelo menos abaixar a poeira, né. Nesta tarde já chove no extremo oeste do estado de São Paulo. As áreas de instabilidade avançam pelo estado amanhã, trazendo chuvas para o centro e sul. Bauru pode ter chuva nesta terça-feira. A umidade do ar agora é de apenas 19%. Temos ventos de brisa a 7 km por hora. No horário mais quente do dia fez 30 graus aqui na cidade. Amanhã a máxima deve ficar em 29, em Bauru, em Agudos e em Piratininga. Falta de água de novo em Bauru. Uma adutora rompeu na noite de ontem na rua Benedito de Abreu. Por isso, nesta segunda-feira, os bairros Jardim Eldorado, Bauru 16, Vila Industrial, Jardim Prudência, Santa Filomena, Residencial Três Américas e Jardim Nova Esperança podem estar sem água. O DAI já consertou o equipamento, mas o abastecimento só deve ser normalizado entre hoje à noite e a madrugada de amanhã. Se for necessário o envio de caminhões-pipa, o telefone do DAI é o 0800 77 10 195 para ligações de fixos ou 3235 6140 de celulares. O domingo foi agitado e colorido em Bauru. Cerca de 60 mil pessoas participaram da 6ª Parada da Diversidade, segundo a polícia. O tema principal foi o combate ao preconceito. Os trios elétricos desceram a Avenida Nações Unidas. Em cima, a galera agitava quem estava embaixo. Participaram cidadãos de todo o interior paulista. Foi espaço para protestar em forma de diversão. Teve muita música, dança e alegria. Na rua, era hora de levantar a bandeira contra a homofobia e outras formas de preconceito. Nas marginais, moradores de Bauru acompanhavam o movimento. No palco, no início da noite, a cantora Kelly Key fez o encerramento da parada em Bauru. Se você não esteve entre as milhares de pessoas que participaram da parada, amanhã terá a chance de saber como é essa festa. Os repórteres Guilherme Tavares e Catiúcia Reis acompanharam toda a movimentação, desde a concentração na Praça da Paz até o show de encerramento com a cantora Kelly Key, no Parque Vitória Régia. Então não perca a reportagem amanhã aqui no Nesp Notícias.
E um recado, a partir de hoje, a reapresentação do Nesp Notícias tem um novo horário, é às 8h30 da noite. Então não perca. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!